Boa tarde, gente. Sessão de apresentação de trabalho se inicia. Eu sou docente de Sociologia do Campus Suzano, faço Científica e Cultural 22, e estou aqui com a professora Ivana, para a gente fazer a moderação dessa sala. Gostaria de começar agradecendo a todo mundo que se inscreveu para participar, agradecer imensamente a participação das avaliadoras e avaliadores aqui nessa sessão. Muito obrigada por contribuírem, gente, com esses trabalhos e com o evento aqui, né? Então, os testes de aula são... Quando os demais trabalhos estiverem sendo apresentados, por favor, manter o seu áudio e o seu vídeo desligado, né, enquanto você não estiver falando, para a gente não sobrecarregar a sessão, e nem ter nenhuma interferência de áudio no momento das apresentações. A ordem das apresentações é a mesma que está na programação geral, tá, conforme a chamada que a gente fez antes de iniciar a gravação. Caso algum trabalho esteja sem apresentador, ele vai para o fim da fila, né, ele apresenta ao final. Como que a gente vai fazer com essas apresentações? Sua apresentação, vocês podem projetar material, né? Avaliadores, vocês podem fazer perguntas pontuais, a gente sugere que essas questões elas sejam colocadas ao final de todas as apresentações, para que a gente não perca aí essa sequência de apresentações. Deixa eu ver aqui... A avaliação, ela é online, né, então vocês receberam o lembrete da sessão, o link do formulário do Google, qualquer problema avisem a gente, por favor. Ação popular dos trabalhos, na página do evento, página em que a gente vai disponibilizar os certificados, tanto de apresentação, quanto os certificados de avaliação, tá? Alguma dúvida, pessoal? Podemos iniciar, então? Então, está aberta a sessão, a última sessão de apresentações de trabalhos da Mocif 22. E vamos chamar, então, o primeiro trabalho, Ivana? Sim, o primeiro trabalho, Por Trás dos Microfones. Aí eu peço que o pessoal diga o nome completo do trabalho assim que começar a apresentar. Obrigada. Obrigada, boa apresentação ao grupo, gente. Obrigada, boa tarde, gente. Eu vou apresentar aqui o slide da apresentação. Só um minutinho. Dá para ver? Tá aparecendo sim, Laura. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Laura, eu sou estudante do 4º ano de produção de áudio e vídeo do Instituto Federal do campus de São Miguel Paulista. Meu trabalho é um projeto de iniciação científica, ele se chama Por Trás dos Microfones, uma abordagem do processo de produção dos podcasts sobre ciência, e o meu orientador é o professor da minha área técnica, Marcelo Sgrilli, que inclusive eu acho que está aqui nessa sala, e é isso. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco da introdução do meu trabalho, né? A ideia dessa pesquisa nasceu de um projeto de extensão. Então, aqui no campus, a gente estava fazendo um projeto de extensão que se chamava Rádio Comunitária e Divulgação Científica, e nele a gente fazia a produção de um podcast de divulgação científica para colocar em plataformas virtuais. E aí, disso surgiu a ideia de fazer uma pesquisa sobre esse tema, por se tratar de um recurso, de certa forma, recente, e porque a gente tinha dúvidas sobre o processo de produção desse tipo de podcast, então a gente achou nada mais justo do que fazer uma pesquisa sobre isso. Então, antes de tudo, foi necessário entender a forma como a divulgação científica se deu ao longo dos anos, porque muitos autores dizem que na hora do processo de divulgação científica é muito importante saber o contexto sociocultural das pessoas para que a divulgação seja permanente até nas camadas mais populares. Então, nos últimos anos também, muitas instituições brasileiras de ensino e pesquisa deram início a projetos voltados à divulgação científica. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o LabJOR, que tem uma série de programas que fazem divulgação científica para o público, e o podcast foi uma coisa que surgiu como recurso. Então, essa pesquisa desse ano é uma continuação da pesquisa que eu realizei ano passado, que foi Possibilidades e Desafios da Divulgação Científica por Meio de Podcasts. E aí, nela, a gente fez, no caso, eu
do meu orientador uma contextualização histórica do objeto de pesquisa, que são os podcasts de divulgação científica. E depois dessa contextualização, a gente fez um levantamento de todos os podcasts brasileiros voltados à divulgação científica que estavam ativos em maio de 2021. Disso, a gente tirou uma lista com 103 podcasts, mas apenas 70 funcionavam, estavam na ativa no período que nós fizemos esse levantamento. E aí, desse levantamento e com toda a contextualização do objeto, a gente propôs um estudo de caso sobre como a linguagem sonora é utilizada para articular os princípios da divulgação científica nesses programas. Então, no caso, a gente tinha 70 programas, mas como não era muito viável a gente fazer a escuta de todos eles, a gente separou 20 podcasts, 10, os 20 mais antigos, 10 deles de instituições públicas e 10 deles produzidos de forma independente. Então, após isso, a gente fez uma escuta de 2 episódios de cada podcast para saber como a linguagem sonora era utilizada dentro desses programas. E aí disso surgiram uma série de conclusões sobre como a estética era utilizada. Foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa também, porque a gente teve alguns números sobre quantos podcasts surgiram em tal ano, quantos usam o formato bate-papo, por exemplo, que foi um que apareceu bastante, mas também teve uma análise mais subjetiva sobre como eles usavam a voz, como usavam efeitos sonoros, e aí dessa pesquisa de tudo isso do ano passado surgiu a desse ano, que vai tratar mais sobre como os podcasts são propriamente feitos, a partir da conversa com os produtores da área, que é muito importante para confirmar ou confrontar os dados que foram obtidos ano passado. Então, como eu disse, o podcast é um recurso recente que pode ser melhor explorado, e como a gente também estava trabalhando com ele aqui no campus, nada melhor do que fazer uma pesquisa sobre isso. Então, o objetivo geral da pesquisa é explorar a produção dos podcasts voltados à comunicação da ciência, para entender de que forma eles podem ser usados, quais as possibilidades, e também os desafios do uso desse recurso, porque nada é fácil, né? Então, esse é o objetivo geral do trabalho, mas a gente tem os objetivos mais específicos, que nesse caso foram conversar com os produtores para confirmar ou confrontar os dados levantados pela análise sonora, então ver se aquilo que a gente tinha levantado e dissertado sobre era realmente verdade ou que não era bem assim que funcionava. Então, a partir da conversa com os produtores, foi possível descobrir algumas coisas. E também um outro objetivo é elaborar um manual de produção de podcasts a partir dos resultados da pesquisa. Então, isso é muito importante porque a gente está tratando de um trabalho de divulgação científica. Então, nada mais justo do que fazer a divulgação científica dele. Isso é importante para contribuir com as produções da área e também com possíveis produtores. Então, os materiais e métodos que a gente usou foram a revisão teórica e metodológica para a estruturação do estudo de campo. Então, como ano passado a gente já tinha feito uma revisão bibliográfica para contextualizar todo o objeto da pesquisa, esse ano foi mais uma revisão da metodologia para poder estruturar o estudo de campo. Então, de que forma a gente ia conseguir pegar as informações que os produtores têm. Então, a gente leu uma série de materiais e concluiu que a entrevista seria um método adequado para a gente fazer todo esse levantamento, porque a partir dela é possível fazer perguntas, a gente fez um formulário de perguntas, mas também, se o produtor se sentisse à vontade, também se surgisse alguma outra dúvida a mais, era possível conversar com ele. Não era um jogo de perguntas e respostas. Na entrevista, você consegue conversar com a pessoa e, na hora de escolher uma metodologia, principalmente para o estudo de campo, o grau de representatividade, né, das pessoas é muito importante. Então, por isso, para fazer a pesquisa, a gente escolheu os 10 produtores mais antigos da área, então 5 deles de produção independente e 5 deles são programas produzidos por instituições públicas. Então, esse foi o recorte que a gente fez, porque conversar com todo mundo seria muito difícil. Ano passado, a gente fez 20 programas, mas para conversar mesmo, entrar em contato, a gente achou que 10 seriam melhores. As entrevistas ainda não foram finalizadas, a pesquisa ainda está em andamento, eu só fiz algumas, mas a partir dela já foi possível ter alguns resultados. E essa é uma pesquisa qualitativa, então a análise dos dados, das respostas às perguntas que eu fiz, foram subjetivas, né? Algo que pode ser interpretado de diversas maneiras, mas como eu já tinha estudado um pouco sobre o podcast e sobre a linguagem sonora, eu acredito que dá para fazer uma análise que faça sentido.
E também tem a elaboração do manual de produção de podcasts, que a gente está pretendendo fazer como se fosse um site para disponibilizar todos os resultados da pesquisa, para que seja de fácil acesso para as pessoas e que seja uma linguagem acessível também, porque não adianta a gente falar sobre divulgação científica e não fazer ela. Bom, aí sobre os resultados e discussão, um dos resultados que a gente conseguiu foi que a proposta metodológica para o estudo foi realmente adequada, pelo menos nas conversas que eu já tive com alguns produtores, muitas dúvidas foram sanadas e foi muito bom, porque os produtores, os que eu conversei, estavam muito dispostos a ajudar e ficaram muito empolgados em saber que o tema está sendo estudado, porque é importante para as pessoas que estão na área, para engajar próximos produtores que queiram participar ou queiram produzir um podcast. Então, os produtores me confirmaram que o podcast é um meio mais acessível financeiramente. Então, muitos deles relataram que escolheram esse meio por ser uma coisa mais barata de se fazer, porque o vídeo requer um pouco mais de trabalho, para os computadores também é difícil, e o áudio é um arquivo mais leve, então é mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, a dificuldade financeira também é um problema. Então, como assim? O podcast, ele é um meio acessível, mas ele não é um meio muito rentável para os produtores. Então, muitos deles não levam o podcast como profissão, e sim como uma segunda coisa. E aí isso é um problema. E mesmo os que levam como profissão, não é algo muito rentável. E aí, por eles terem que ter essa dupla jornada, digamos assim, fica difícil a rotina do trabalho. Então, a quantidade de pessoas nas equipes é um grande problema, todos eles falaram isso. É difícil achar pessoas engajadas e é difícil achar pessoas que tenham tempo para fazer, porque o processo de produção é longo, demora no mínimo um mês, assim, principalmente dos produtores que eu conversei, porque eles fazem programas um pouco mais longos, mas eles também têm muita dificuldade de fazer um contato direto com o público, porque as redes sociais, por exemplo, elas demandam muita mão de obra, então, se eles precisam, para alimentar todas essas redes, precisa de pessoas especificamente para isso, porque para você poder ter engajamento nessas redes, você precisa de estar publicando toda hora e muitas pessoas, isso é um problema, já que a quantidade de pessoas nas equipes é reduzida, mas, ao mesmo tempo, o pouco contato que o público tem com os produtores afeta as produções. Então, muitos deles me relataram que a linguagem é algo primordial, então fazer a tradução mesmo do conteúdo científico, não usar palavras difíceis, explicar todos os termos, todas as siglas, e é isso. Bom, então as conclusões gerais da pesquisa, que não foram finalizadas ainda, como eu disse, ainda está em andamento, mas o que a gente já pode tirar como conclusão é que o podcast, ele é um material, um recurso que tem grande potencial para divulgação científica, principalmente pelo potencial da linguagem sonora. Às vezes a gente tem muita dificuldade de escrever sobre alguma coisa, de colocar aquilo em um texto que faça sentido. E no áudio você pode usar uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, que é muito importante para a divulgação científica, para que fique mais fácil para que as pessoas entendam que a ciência está em tudo que a gente faz, está no dia a dia, então não é algo que se restringe à universidade. Então, outra conclusão é que, mesmo sendo produções mais simples, é algo que requer certo tempo. Então, como eu disse, o processo de trabalho não é tão curto, ele é um pouco longo, a pessoa tem que se dedicar para isso, principalmente para não cair em achismos ou em senso comum. Então, o papel do divulgador, da pessoa que está fazendo isso, é muito importante e é muita responsabilidade fazer uma coisa dessas. E os resultados, mesmo que preliminares, que a gente tem até agora, são capazes de auxiliar alguns outros podcasts. A gente tem pensado em mudar algumas coisas até para o podcast que a gente produz aqui no IF. Então, muitas coisas sobre duração, formatos, como ter o contato com o público, em que plataformas veicularmos. Então, mesmo que não tenha sido finalizado ainda, tudo isso é capaz de ajudar a gente. Então, eu imagino que quando a gente finalizar, seja um material que possa ser usado por outras pessoas. Então, aqui foram as referências do trabalho desse ano, no caso, né? E para finalizar, eu queria falar uma frase aqui do José Reis, que foi um divulgador científico, né? Ele disse: certa vez o professor Otto Bier, no Instituto Biológico, me perguntou se não era monótono e cansativo toda semana arranjar um assunto diferente e prepará-lo para a divulgação. Creio haver mostrado que assim não ocorre, porque essa tarefa envolve os 2 maiores prazeres dessa vida: aprender e repartir. E eu posso dizer que isso é muito verdade, porque eu tenho trabalhado
com a pesquisa e, ao mesmo tempo, feito divulgação científica no podcast. E é muito gratificante, foi muito útil para mim aprender e repartir muitas coisas. E o papel do divulgador é muito importante, não só para que a ciência esteja perto do público, mas para que ele esteja sempre aprendendo. Então, realmente, é muito gratificante você ver que alguém está entendendo alguma coisa que você está falando, que você estudou, para poder repartir. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, por favor, só falar. Laura, muito obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho. A gente está solicitando que os apresentadores e apresentadoras permaneçam na sala, que ao final das apresentações, avaliadoras e avaliadores vão colocar suas questões para vocês. Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo trabalho, gente? Pode ser? Vou chamar, então, é o COFEA, Inovação e Sustentabilidade. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos utilizar apenas uma conta com microfone, que no caso é a conta da Maria Beatriz. E a conta do Five Space, no qual iremos apresentar os slides, é a do Five Space. Tá bom? Tudo bem, boa apresentação, gente. Precisamos da permissão. Vocês precisam verificar se a pessoa está no link certo, porque não tem nenhuma solicitação de entrada na sala aqui. Um minutinho, já está indo. Está aparecendo aqui para a gente. Boa tarde, eu sou a Ellen, uma das fundadoras do projeto Five Space, e vim apresentá-lo junto da Esther, Maria Beatriz e Maria Eduarda. A Five Space é um projeto estudantil criado por 5 alunos da ETEC de Suzano, que visa inovar junto à sustentabilidade e, através disso, busca estimular a criatividade de maneira estratégica. Bom, o projeto surgiu pois o nosso professor e orientador, Márcio Calejon, passou um trabalho onde deveríamos construir um projeto, no caso, um produto a partir de materiais que já estivéssemos em casa e não estivesse mais em uso. O processo criativo demorou muito, mas por fim nós conseguimos alcançar um projeto acessível que pode ser feito com materiais recicláveis. E foi assim que surgiu o nosso primeiro produto, o robô desenhista. Os materiais utilizados na produção foram copos, canetinhas, pilhas, pequenos motores, fios, folha de sulfite e um suporte de pilhas. O robô desenhista foi desenvolvido a partir de um copo de papel, pilhas e canetinhas que não serviam e eram mais úteis. Ele se movimenta a partir da vibração do motor, que faz com que pequenos movimentos circulares, causando a energia cinética, energia mecânica, virar energia elétrica. O motor em si pode ser tirado de um DVD velho que está em desuso. A base que montamos para o robô foi feita com uma caixa de papelão que cobrimos com folha de sulfite para que ele deposite os desenhos nelas. Com o robô pronto, buscamos uma maneira de inovar e, através de pesquisas, vimos que a maioria das pessoas que trabalham em cima desse atinge seu público-alvo com um olhar mais robótico, unindo a robótica e a física. Portanto, o nosso diferencial foi olhar o projeto de uma maneira criativa, trazendo então muitas ideias. A primeira foi a que deu nome ao nosso projeto, que foi o COFIA, que surgiu através de um copo de café, que é a base dele. E a segunda, que foi a que seguimos adiante, que foi de implantar a sustentabilidade de modo que evite o acúmulo de lixo eletrônico nas ruas, de uma forma prática e que possa atrair as crianças e os jovens a terem uma visão de que a sustentabilidade, além de importante, ela pode ser divertida. Além disso tudo, unimos a ideia do nosso tema ser universo, pois a nossa imaginação ela é infinita, assim como a galáxia. Assim, incentivamos o raciocínio lógico e o trabalho da equipe na produção dele, além de demonstrar que podemos ter o livre-arbítrio de desenvolver as ideias de maneira livre e abstrata da forma que vem em mente. E, enfim, para finalizar, o porquê escolhemos Five Space. Five, porque somos em 5,
E space, pois remete a uma infinidade de coisas que você pode ter a partir da criatividade. E, portanto, o nosso slogan é a imaginação além das galáxias. Obrigada pela atenção. Obrigada, meninas. Parabéns pela apresentação. E passo a palavra à professora Marcela. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Acho que a gente pode, então, passar para o próximo trabalho da mesa, que é Ecotron. O grupo está presente. Olá, boa tarde a todos. Só um minutinho que a gente vai programar os slides, tá? Perfeito. Enquanto isso, até vou pedir para a professora Meire colocar ali no chat se ela recebeu o meu e-mail com a informação que ela havia pedido. Obrigada, professora. O material já está aparecendo aqui para a gente. Boa apresentação. Só não está no modo de apresentação dos slides. Agora foi? A gente ainda está vendo a tela do PowerPoint mesmo, e não o modo apresentação. Agora sim, boa apresentação, gente. Olá a todos, boa tarde. O nosso projeto se chama Ecotron. O foco principal é um desenvolvimento mais sustentável. Bom, a nossa equipe ela é composta por Isabela Rocha, a Cristina Laura, a Nariman Silva e eu, Gabriela Anturi. Somos apresentadoras, basicamente, desse projeto e estamos na estudando do segundo estamos orientadas pelo professor Carl. Primeiramente, o Ecotron. A Ecotron é uma empresa que fabrica poltronas ecológicas, assim realizando atividades econômicas com finalidades comerciais, sendo uma organização na venda, na produção e na de serviços, constituindo também em uma sociedade simples as empreendedoras que administram a gestão e a operação da empresa dentro do mercado de trabalho. A missão da nossa empresa é produzir poltronas planejadas com alto padrão de qualidade e conforto e, assim, ao mesmo tempo, valorizando o meio ambiente. Dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região e a comunidade onde ela vai estar sendo inserida. A visão é ser referencial na produção da linha de poltronas e também influenciando outras empresas a organizar isso e ter em mente a qual importância na linha será a sustentabilidade econômica, a social e a ambiental. E, por fim, os valores. Os valores da nossa organização é a responsabilidade, a confiabilidade com o consumidor, o respeito, a valorização do nosso profissional e a qualidade técnica, sendo assim entregue ao consumidor uma cadeira ou então até então uma poltrona de alto padrão e qualidade. Bom, os materiais utilizados no nosso último projeto, nosso mais novo projeto, foram o ferro para estrutura e firmeza dessa poltrona, onde ele seria descartado e estava em inutilidade. Nós utilizamos esse ferro para dar estruturação desse projeto, o cano para revestir todo esse ferro e também para que não houvesse nenhum perigo na hora dele ser experimentado, né, pelos consumidores. Também foi utilizado para formato a poltrona, que foi revestido com jornal de cola para dar mais durabilidade e firmeza no produto. É o contato para revestir toda a poltrona, valorizando a estética do produto, o que a Ecotron valoriza muito, mesmo que os produtos sejam sustentáveis. E o estofado também revestido de enchimento e tecido. A durabilidade desse produto é de 2 anos. É uma poltrona ecológica que valoriza o conforto e a qualidade em estética, mesmo sendo um produto ecológico, assim, bonito. A importância da sustentabilidade na linha de produção é que todo esse processo de produção é com recursos ecológicos, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais.
Obrigada pela atenção, a Ecotron agradece. Muito obrigada, gente, pela apresentação. Marcela, acabei de ver sua mensagem aqui da lista, vou verificar e a gente já resolve a questão e aviso vocês por aqui, tá? Com licença, às vezes está lá no último lugar, vai descendo a barra com os nomes, que pode ser que esteja lá no último lugar. A gente pode continuar, Marcela? Pode, eu estava só vendo aqui a mensagem da Meire. Enquanto esse Tá. próximo grupo apresenta, eu vou verificar o nome desses trabalhos no formulário de avaliação, tá? Então tá bom. Então a gente pode continuar, então, né? Sim. Então, próximo... Só um minutinho, Diga, Ivana, diga. rapidamente. O anterior da inovação e sustentabilidade você encontrou, né, Marcela? Você está falando aqui. Então, Meire, o COFIA está lá na lista, tá? Eu vou verificar esse último Ecotron e já aviso vocês. Obrigada. Ivana, acho que podemos chamar o próximo. Tá bom, Marcela, obrigada. O próximo é sustentabilidade. Uma relação da biodiversidade com... Aí o grupo continua e pode apresentar. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar aqui, só um minuto. Obrigada. Dá para me escutar bem? Antes estava melhor, Sim, agora estreitou. Tudo bem. Apresentar. Agora melhorou. Tudo certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cauã, sou do Instituto Federal de São Paulo, do Canto São Miguel Paulista, né? E eu vou apresentar o trabalho de um dos nossos projetos de extensão, né? O nosso projeto, ele é do campus da comunidade, ações de transição para a sustentabilidade, né? E aí a gente trabalha com uma relação da biodiversidade com a comunidade. Nesse projeto, é composto por mim, bolsista de informática para a internet, do terceiro ano, orientado pelo professor Altair Filho e pela minha colega Yasmin. E eu sou Yasmin, faço informática para a internet e estou no segundo ano. É isso. Eu acho que de início é muito interessante assim, eu trazer para vocês a problemática que fundamenta o nosso projeto, né? Dadas as circunstâncias que, desde sempre, né, vem acontecendo muitos problemas ambientais no Brasil e no mundo, assim, né? Sobretudo no Brasil, a gente se depara a todo instante com áreas queimadas, né, no Pantanal, são fogo que consome cerca de vários hectares por ano, derramamento de óleo, como vocês podem ver nessas manchetes, né? Então, é muito interessante a gente se atentar a essas problemáticas ambientais, né? E aí, dado esses fatos, né, o nosso objetivo com essas problemáticas ambientais, que exige alterações no padrão de consumo e de comportamento, né? Sabemos que o derramamento de óleo no mar não é à toa, é dado por circunstâncias do homem, né? O mau uso de muitas coisas, então exige alterações nesses padrões de comportamento, né? Então, a gente, dentro do projeto, a gente propõe um conjunto de iniciativas
para pensar e agir sobre as práticas de transição para a sustentabilidade, né? Sobretudo, com foco maior na nossa região de São Miguel Paulista, né? Então, desde o início do projeto, a gente vem pensando, né, e fazendo várias reuniões para analisar, né, esses comportamentos e modos de consumo que afetam diretamente a nossa região e como um todo, né, o Brasil, São Paulo, enfim. Mensalmente, a gente estabelece reuniões coletivas com o nosso orientador e entre os bolsistas e voluntários, né? E aí, nessas reuniões, a gente sempre procura discutir novas pautas de estudos, né? Que, de início, foi proposto várias pautas em relação a como se vive, automóvel, alienação, né? Para a gente saber lidar melhor com as temáticas que exigem hoje em dia na sociedade, né? O projeto ele funciona por meio de experimentações. Como somos um projeto muito novo, inicialmente iniciado, né, aqui no campus esse ano, então a gente está experimentando várias intervenções imersivas, momentos formativos, né, que promovam o conceito de sustentabilidade no cotidiano, né? E uma coisa bem legal que a gente está dando um maior enfoque é tentar trabalhar conforme o calendário ambiental, né? Não sei se vocês sabem, mas temos um calendário ambiental e é muito importante que a gente dê uma certa visibilidade para ele, né? Porque quando a gente consegue trabalhar junto com ele e, de certa forma, dando uma maior importância para esses dias, né? Como tem o Dia da Árvore, tem o Dia da Biodiversidade, de fato, o Dia da Amazônia, a gente dá uma importância para esses dias e a gente faz com que eles sejam visualizados cada vez mais, né? Temos, hoje em dia, vários dias que são celebrados e sendo temáticas tão importantes de ser trabalhadas, a gente identifica que é necessário, sabe, trazer e trabalhar conforme o calendário ambiental. Aqui é um pouquinho de um dos momentos formativos que a gente trouxe esse ano, que foi no Dia da Biodiversidade, né? Esse momento formativo, ele veio após uma semana inteira de intervenção, que a gente trouxe recursos sonoros, táteis, visuais, a fim de explorar o senso crítico e despertar a sensibilidade dos indivíduos envolvidos, né? Então, essa intervenção a gente aplicou no próprio Instituto e a gente buscou com ela trazer vários fatos que incomodassem, né? Então, na parte sonora, a gente trouxe um cronograma durante a semana, que nos 2 primeiros dias, na segunda e na terça, eram ambientes do que é a riqueza da biodiversidade, né? Então, a gente trouxe um pouco do barulho do mar, um pouco do som das aves, né? Que é a nossa riqueza, de fato. E, ao longo dos outros dias, a gente trouxe outra realidade, que é uma realidade em que também temos várias áreas queimadas e várias coisas que afetam, de fato, a nossa biodiversidade, né? Então, a gente trouxe bastante uma questão da biopirataria. Então, foi muito agoniante e triste, talvez, mas foi uma coisa necessária a gente ter trago barulho de animais, assim, sofrendo, assim, mas para impactar mesmo e intervir de forma consciente e mobilizar as pessoas, né? Então, o nosso principal objetivo, de fato, é conscientizar o público, né? Mostrar a importância e como podemos preservar a natureza, o nosso ambiente, a biodiversidade como um todo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que nós ainda queremos fazer, né? Nós queremos fazer uma oficina de bombas de semente
que em algumas escolas, por nossos projetos ser um projeto de extensão, nós queremos levar isso para fora, levar essa consciência para as pessoas, não só de dentro do nosso campus, mas também de fora. E aqui, como está falando, nós vamos até a escola MF José Honório Rodrigues, que é uma escola próxima à nossa. Nós também queremos falar sobre obsolescência programada, para fazer um paralelo com o Dia Mundial Sem Compras. Como o Cauã já disse, nós trabalhamos com o calendário ambiental. Então, esse dia e esse tema, eles se encaixam muito e nós pretendemos falar um pouquinho sobre isso, trazer a consciência para as pessoas. E, por fim, nós queremos fazer também uma intervenção no nosso campus mesmo, de São Miguel Paulista, uma intervenção na parede. Nós queremos mostrar algumas coisas, e nós vamos fazer isso na Semana da Arte. Então, nós queremos motivar a arte e a sustentabilidade juntos, promovendo, assim, frases, imagens, para conscientizar os próprios alunos e aqueles que vão visitar a escola. Aqui é o nosso protótipo. São coisas bem legais. Nós fomos até os Fab Labs, aqui próximos ao nosso. Nós fizemos alguns stencils, já está tudo pré-encaminhado, nós estamos muito ansiosos para isso, vai ser bem legal. E fazendo um adentro mesmo ao nosso objetivo, né, a gente, novamente, busca conscientizar e impactar as pessoas, né, então, essas frases de efeito, a gente quer deixar marcado, sabe, dentro do nosso campo, sobretudo nas nossas paredes. Então, quando aqui uma referência, né, do Mahatma Gandhi, a natureza ela pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância, né? E a gente entende que frases assim são frases que colocam as pessoas para, de certa forma, repensar, né, o seu modo de vida mesmo, assim, né? E pensar de outras formas, que é o que a gente vem propondo e tem como objetivo dentro do projeto. Essa atividade, de início, a gente propôs que ela fosse feita de acordo com o Dia da Amazônia, né? E aí, com isso, a gente ia colocar outra atividade que a gente está desenvolvendo, que é uma parceria com o projeto de lei da Amazônia de Pé, né? É um projeto de lei de iniciativa popular que ele tem o objetivo de combater a crise climática através da proteção de todas as florestas públicas da Amazônia Legal. Sabemos que hoje, para qualquer indivíduo submeter um projeto de lei, é necessário a ajuda de cerca de 1,5 milhão de pessoas, né? 1,5 milhão de assinaturas, né? Então, junto com essa pichação na parede, a gente também vai engajar essa ideia de coletar assinaturas ao entorno do campus de São Miguel Paulista, né? E aí eu deixo um adentro aqui para os demais projetos, né? Que de certa forma, é uma coisa que qualquer pessoa pode aderir, né? Então, se você colocar no Google e pesquisar Amazônia de Pé, vai aparecer lá a página deles e é tudo muito intuitivo, sabe? Não é nada muito difícil. Se você apresentar aqui, apertar no Quero Coletar Assinaturas, vai direto para uma seção onde você consegue se cadastrar e pegar as fichas para assinar, né? Então, só falando um pouco da importância desse projeto de lei, é que, de certa forma, ele garante uma maior segurança em terras públicas da Amazônia, né? Então, isso interfere um pouco na entrada dos garimpeiros, né? Sabemos que hoje, de certa forma, a Amazônia e as terras da Amazônia estão sendo incrivelmente devastadas por garimpeiros, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar e se atentar cada vez mais. Então, é isso, eu deixo também um convite, né, para vocês entrarem no site e se engajarem nisso, porque, de certa forma, é uma coisa muito importante. Então, chegamos às conclusões, né? Mas só complementando o que o Cauã falou,
O projeto Amazônia de Pele é algo muito legal, tem uma iniciativa muito boa, são ONGs que trabalham com isso, e nós estamos trabalhando nisso também, então acredito que vai ser muito bom, não só para a gente, mas para os outros projetos participarem também. Para as conclusões, é um projeto que a gente está trabalhando muito, tivemos algumas dificuldades com o nosso calendário para conseguir equilibrar os estudos e as reuniões, mas é algo bem legal, a gente está aprendendo bastante e buscando a cada dia mais ideias para conscientizar as pessoas, porque a cada vez que a gente estuda mais sobre isso, nós vemos o quanto que as pessoas precisam saber mais. Porque a nossa primeira intervenção foi sobre biodiversidade, então como a biodiversidade é importante para o ser humano, e não como um instrumento de trabalho só, não, como algo realmente vital para a vida do ser humano. Então a gente achou bem legal, é algo que, por mais difícil que seja, alcançar o público, alcançar as pessoas, mas nós estamos trabalhando muito nisso, e nós planejamos que as nossas próximas intervenções venham dar certo, porque elas estão bem legais. Sim, sim, sim. Inclusive, né, é muito interessante porque quando a gente se depara com a biopirataria, né, a gente nunca imagina que essa venda de animais pelo Brasil, enfim, país afora, pode intervir tanto dentro de uma biodiversidade, né? Então, hoje a gente tem vários animais entrando em extinção e se dá por isso, sabe? Então, é muito importante a gente se preocupar e, de fato, a gente está aprendendo bastante, né, com o projeto. E uma das nossas maiores dificuldades, assim, no projeto foi conciliar horários e, de certa forma, casar com o calendário ambiental, né? Por mais que a gente quer trazer essa importância do calendário, acaba sendo muitas vezes muito difícil, né? Porque ele sempre, de certa forma, está batendo com outras datas que são tão importantes quanto e fica difícil bater de frente com essas datas, né? Mas, de certa forma, a gente está conseguindo lidar bem. E é isso. Mais alguma coisa, Yas? Quer complementar? Tudo certo? Não, tudo certo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida? É isso. Eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada a vocês, parabéns pela apresentação, né? E, Marcela, a gente já pode chamar o próximo? Sim, podemos. Parabéns ao grupo que acabou de apresentar. Só reforçar às avaliadoras, ao avaliador que está aqui presente, que o trabalho Ecotron foi inserido na lista do formulário de avaliação, é o último trabalho da lista, tá? Bom, vou chamar o próximo trabalho, então. Isso. Óculos de realidade virtual sustentável. Vocês conseguem escutar a gente? Sim. Sim. Boa apresentação, gente. A gente está colocando slide. Está sendo compartilhado? Sim. Está aparecendo aqui para nós, direitinho. Bom, boa tarde. Hoje, a nossa equipe vai apresentar o produto, que é o óculos de realidade virtual sustentável. Os membros da nossa equipe são a Agatha Oliveira, o Emerson Ribeiro, o Gustavo Moreira e eu, Ia Pagnani. A gente confeccionou esse produto na Itec de Suzano, com a supervisão dos nossos orientadores, que é o Márcio Maldonado, o nosso orientador, e a Vanessa Silva, a nossa co-orientadora. A realidade virtual é dotada de grandes possibilidades, seja como forma de entretenimento ou ferramenta pedagógica. O nosso foco é tornar tal tecnologia acessível para todos. Os nossos objetivos com essa tal tecnologia é conseguir trazer maior inclusão para todas as camadas sociais, porque esse tipo de tecnologia geralmente é mais restrito para as pessoas que conseguem ter uma renda maior. Com o nosso produto, nós queremos tornar esse tipo de realidade mais acessível. Nós queremos também ter uma maior sustentabilidade, porque o nosso produto ele foi confeccionado através apenas de materiais recicláveis,
provando que a tecnologia pode sim estar aliada com o ser humano sem agredir o meio ambiente. Nós queremos também trazer melhorias para a educação, trazendo essa ferramenta como auxílio pedagógico, juntamente com a internet e todas as outras ferramentas que os professores utilizam. Durante o processo de criação do primeiro protótipo, utilizamos alguns materiais que podem ser encontrados até mesmo em casa, como régua, tesoura e caneta. Utilizamos também materiais recicláveis, como papelão e garrafa PET. Foram eles materiais essenciais para o desenvolvimento do nosso produto. Após concluirmos o primeiro protótipo, percebemos que, ao testá-lo, o celular não estava encaixando perfeitamente. Então, fizemos algumas melhorias para que tudo ficasse perfeitamente correto e pronto para ser apresentado, demonstrado e utilizado pelas pessoas. Os resultados e as discussões e conclusões. Obtivemos resultados satisfatórios na imersão do usuário. De acordo com o nosso livro diário, recebemos vários feedbacks que falavam que nosso produto foi criativo, moderno e sustentável. A partir daí, o nosso foco foi nas versões mais recentes do projeto, foi torná-lo mais estável, suportando o peso do celular e proporcionando mais conforto ao usuário. E além, você pode personalizar como quiser. Assim, concluímos que a nossa missão é tornar essa tecnologia mais acessível a todos, para fins educativos e prazerosos. Obrigada pela atenção. Obrigada pela apresentação. E podemos chamar o próximo, então? Sim, podemos. Parabéns ao grupo. Uhum. O próximo trabalho que está aqui na nossa lista é Metodologia para Robô Móvel realizar os desafios da área de percurso e rampa com Arduino Mega. Olá, professora. Olá, pessoal. Só um minutinho. Eu vou apresentar aqui os slides. Só um minuto. Tranquilos. Eita. Está aparecendo aqui para a gente direitinho. Gustavo, obrigada. Boa apresentação. Obrigado. Então, pessoal, eu sou o Gustavo Fernando e esse é o nosso trabalho, Metodologia para Robô Móvel realizar os desafios da área de percurso e rampa com Arduino Mega. Esses são os integrantes. Nós somos o Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, do curso de Automação Industrial integrado ao ensino médio do segundo ano. E os nossos orientadores são o professor Masamori Kashiwagi e a orientadora a professora Vera Lúcia da Silva. Tenho aqui também comigo o Fernando Shoji Oguzuko e a Giovana Diogo Alcaraz Lopes. Esses são nossos tópicos. E essa é a introdução. Fernando? Olá, boa tarde. Tá escutando? Tá um pouquinho baixo, mas dá para escutar. Ah, tá bom. Não consigo aumentar agora. Primeiramente, a gente vai começar com a introdução. A gente vai apresentar sobre a OBR. A OBR tem a principal finalidade de modalidade de busca e resgate, que a equipe deve criar um robô completamente autônomo que seja capaz de superar diversos desafios separados em duas áreas, que seria a área de percurso e seria a área de resgate. A parte do objetivo. A principal proposta desse trabalho é elaborar um método eficaz para a solução da área de percurso e desafios da Olimpíada Brasileira de Robótica, será a OBR, que seria a implementação de lógica de programação, que seria compatível com a estrutura do robô Zumo, que nós estamos utilizando, e a implementação da resolução de método aplicando a lógica de P&D, que seria o seguidor de linha. Seria isso. Então, como materiais e métodos, nós utilizamos na estrutura do robô um chassi Zumo da marca Pololu, por isso o nome do nosso robozinho ser Zumo. Uma placa de refletância, que no caso é uma matriz que contém 6 sensores. Essa placa de circuito impressa que possibilitou com que trabalhássemos com o Arduino Mega, por uma necessidade de mais portas analógicas e digitais para a implementação de outras possíveis mudanças para o futuro. Porque o chassi Zumo, ele comporta apenas o Arduino Uno. Ele foi feito para ser trabalhado com o Arduino Uno, que é um controlador muito comum, não sei muito bem como explicar agora
Arduino Uno, porque não é muito bem o foco do nosso trabalho, é um componente que utilizamos, mas nós tivemos a necessidade de utilizar um que fosse um pouquinho mais complexo e que comportasse mais componentes. Então, para isso foi feita uma placa de circuito impressa, para a utilização do Arduino Mega DK, que possui mais portas analógicas. Utilizamos uma bateria limpo de 11,1 volts, que possibilitou essa alimentação um pouco mais pesada por conta do centro de massa que ficou um pouquinho mais pesado e das outras mudanças que foram feitas. Também utilizamos 2 sensores a laser que ficariam nesta parte preta do lado do LED vermelho. Para a parte dos métodos que utilizamos, foi feita uma programação na linguagem C++, utilizando o software livre Arduino IDE e um diagrama de blocos, alguns diagramas de blocos para documentação e aprendizado, no caso das futuras equipes que herdarão o trabalho. Bom, o código do robô, ou seja, o modo como ele vai agir, como ele foi programado para agir em questão da Olimpíada Brasileira de Robótica, ele funciona da seguinte maneira como está nesse diagrama de blocos. O loop principal consiste na leitura do sensor ultrassônico, não, o sensor laser, que irá identificar se existe ou não algum obstáculo à frente, e caso exista, ele vai chamar a função obstáculo, caso não exista, ele fará a leitura da placa de refletância, que possui os 6 sensores, 2 ficariam em cima da linha, que é o objetivo dessa competição, que é seguir a linha e superar os desafios propostos. E caso ele veja alguma diferença nos sensores da ponta, no caso, algum tipo de sinalização ou algum tipo de intersecção ou encruzilhada, ele vai chamar a função de encruzilhadas. Caso não, ele vai chamar o processo de controle, que se chama PID, que eu vou explicar agora. Basicamente, a lógica das encruzilhadas e obstáculos constituem basicamente na mesma funcionalidade do PID, que é a leitura dos sensores, e a partir da leitura dos sensores retornar um valor que será feito algum cálculo, alguma lógica que identificará alguma possível situação diferente no percurso. Por exemplo, das encruzilhadas são utilizados os 2 sensores da ponta, no caso, os sensores 0 e 5, e a cada valor diferente, no caso, o sensor de refletância irá emitir uma luz e recebê-la de volta, e dependendo desse valor que ele recebeu de volta, por conta da cor que está embaixo, que vai absorver ou não, ele vai retornar um valor diferente, o que possibilita diferenciarmos preto, branco e verde. Então, por conta dessas diferenciações, foi aplicada uma lógica, que são essas diferenciações de estrutura de condicional encadeada. No caso ele veja na direita, ele vai reto e procurar se existe linha ainda para seguir. No caso, se existe linha, esse vai ser o caminho proposto, então ele vai seguir essa linha. Caso não exista e seja uma sinalização, ele vai só virar à direita. O obstáculo funciona de uma maneira parecida. No caso, o sensor a laser ele vai detectar ou não, né? No caso do loop principal, ele vai detectar um obstáculo. Caso ele detecte um obstáculo, ele vai chamar essa seguinte função. Ele vai girar uma angulação de 90 graus, andar por um certo período, no caso de 5 centímetros, girar 90 graus para acertar novamente a direção do caminho, e irá ultrapassar o obstáculo, no caso andando 10 centímetros, girando 90 graus em sentido à pista, e depois menos 90 para poder corrigir novamente em direção à pista. O PID funciona da mesma maneira do que essas correções. Ele retorna um valor diferente para branco e preto, e a partir dos 2 sensores do meio que ficam visualmente para a linha, ele retornará um valor diferente dos outros casos, e no caso ele irá fazendo um ajuste, um certo ajuste. A cada vez que no sensor mais à direita retorna preto, o motor da esquerda vai mudar um pouquinho mais de força para o robô se endireitar em relação à linha. E é feito um cálculo exato na programação do robô que possibilita isso. Bom, vou falar sobre os resultados. Tá dando para ouvir? Tá. Calma. Gustavo? Tá dando para te ouvir, Giovana. Ok. Vou falar um pouco sobre os resultados. O nosso projeto ele foi feito com o intuito de resolver a questão da brasileira de robótica,
E, Valeu. e ao final do projeto, ele conseguiu resolver inteira a área de percurso. A área de busca e resgate é algo que a gente planeja para o futuro, mas nesse momento o que a gente focou foi na resolução da sala 1 e 2 da competição. E o que a gente pode destacar é que um problema muito importante foi resolvido esse ano, que é a documentação do projeto, porque a gente analisou que tinha uma demanda muito grande por continuidade no projeto e ela não conseguia ser exercida porque não havia documentação nos tempos de pandemia, as outras equipes que pegaram o projeto não faziam, e a gente agora sente que o projeto consegue evoluir, sabe? Não ficar reinventando a roda. A minha conclusão é que o projeto ele tem potencial para conseguir ter melhores resultados nessa competição e possíveis outras, e os desenvolvimentos de artigos e a performance na competição foi satisfatória, mas que a estrutura deve melhorar com o tempo e que a não variabilidade na construção ela acabou prejudicando o robô. O kit de robótica Zoom ele não é muito versátil para disponibilidade de componentes. Isso acabou atrapalhando um pouco o projeto. Portanto, se tivesse algo que eu diria que a gente tem que evoluir é na questão da estrutura. E com a implementação de uma garra, por exemplo, para a resolução da área de busca e resgate. E é isso, esse é o nosso projeto. Essas são as referências de outros artigos, alguns escritos pela gente, outros só pelo anterior, as equipes anteriores do projeto. Parabéns à apresentação, né, do grupo e muito obrigada também. Vamos continuar, Marcela? Então agora Parabéns. Desculpa. Imagina, parabéns para o grupo. Vamos chamar o próximo, Ivana. Vamos. Press Start to Play. Tá dando para escutar certinho? Tá dando sim. Certo. A gente vai apresentar a nossa câmera e o nosso áudio pela conta do Guilherme, e a apresentação do Canva vai ser feita na conta do Vinícius Gouveia. Uhum. Boa apresentação, gente. Obrigado. Tá dando para ver a apresentação no Canva? Sim. Assim. Certo. Então, eu vou começar. Pode ir? Então, gente, nós somos da equipe do Press Start to Play. E aí eu vou estar começando a nossa apresentação explicando melhor quem nós somos. Pode passar o slide? Bom, o Press Start to Play, ele é um projeto de ensino que visa promover espaços de aprendizagem no nosso campus e também áreas para experimentações e testes com os games e a área da gamificação. Nós somos um projeto novo que se iniciou esse ano, então a gente ainda está começando essa fase de testes e de aprendizado. O nosso foco é em games e na gamificação, como vocês falaram. E agora a gente vai começar a apresentação dos nossos integrantes. Começando por mim, eu sou o Vinícius Gouveia, eu tenho 16 anos e estou cursando informática para a internet aqui no campus São Miguel Paulista, e eu sou o atual cursista do projeto. Eu sou a Renata Paz, eu tenho 16 anos, também sou estudante do Instituto Federal de São Miguel Paulista, curso informática para a internet e sou voluntária do projeto. Meu nome é Guilherme Martins, eu também tenho 16 anos, eu curso o mesmo curso que eles, informática para a internet, e atualmente eu sou um dos voluntários do projeto. Esse daqui é o nosso orientador, o Altair. Ele é professor de geografia no nosso campus, tem 36 anos de idade e está aqui junto com a gente orientando o nosso projeto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os nossos objetivos. O nosso projeto ele tem um objetivo de tentar trazer a temática de gamificação para dentro do nosso campus, de forma que ele possa ser usado tanto em salas de aulas, com os professores que queiram trabalhar com essa temática, além também de em testes e experimentações de ensino, onde vamos abordar oficinas e coisas que são feitas com a gamificação. E, por fim, também para finalizar o nosso objetivo, nós temos a ideia de criar um jogo que ele será utilizado para melhorar a organização, tanto dos nossos servidores,
e será uma forma de organizar melhor o nosso campo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o conceito da gamificação. Basicamente, a gamificação é a utilização de elementos que a gente normalmente encontra em jogos eletrônicos, jogos virtuais, para facilitar e tornar dinâmica a nossa vida, né? Seja na esfera da educação, seja na esfera do trabalho, ou no nosso cotidiano como um todo. A gente vai utilizar as características dos jogos, basicamente, para realizar as nossas atividades ao longo do nosso cotidiano. Então, ela melhora a nossa forma de ensino, a nossa forma de trabalho e o nosso cotidiano, né? A gente tem alguns sistemas que a gente encontra dentro dos jogos e pode usar. Por exemplo, o sistema de recompensa, onde você realiza uma atividade e, em troca dessa atividade, você ganha algo, né? Muito utilizado aí na forma didática, né? Em escolas. E também tem o sistema de melhoramento, onde você realiza uma atividade e progride para um nível de maior dificuldade, mas concorrendo a um prêmio maior, né? Ele é usado em algumas escolas, por exemplo, em situações de gincana. E agora falando um pouquinho sobre a gamificação no Brasil, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem uma área muito pouco explorada, né? Muito por conta da chegada recente. A gamificação aqui no Brasil ela está conseguindo seu espaço pouco a pouco, mas ainda é necessário investimento, ainda é necessário pesquisa, né, e uma difusão maior desse estilo de aprendizagem aqui no Brasil. Além disso, é usado em muito poucas escolas, né, falando do contexto mais didático, e as escolas que utilizam normalmente são escolas de ensino infantil. E aí o que acontece? Os profissionais que lecionam desta forma, eles são muito poucos, porque temos muito poucos profissionais na área, muito por conta da pouca difusão da gamificação aqui no Brasil. E, além disso, a gente pode falar também dos lados negativos da gamificação, né? É uma tecnologia muito boa, mas também pode ser uma tecnologia que pode ser usada de uma forma errônea e acabar prejudicando ao invés de auxiliando e tornando dinâmico o nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, no ambiente empresarial, esse sistema de recompensa pode ser usado de uma forma abusiva, onde o patrão impõe isso sobre os empregados e acaba retirando um proveito maior do empregado de uma forma muito abusiva e que pode realmente prender as pessoas em metas, prender as pessoas em objetivos aos quais elas muito provavelmente não conseguirão atingir e que afetarão o seu desempenho e principalmente a sua saúde. Aqui a gente iniciou o projeto querendo falar desse conceito, né, gamificação aqui no campus, mas por conta da má difusão dele aqui no Brasil, nós achamos necessário, primeiramente, começar com um evento para apresentar, para contextualizar e colocar os estudantes do nosso campus a par do que iríamos fazer neste ano. Então, a gente optou pelo seguinte método, né, para chamar essas pessoas para esse evento de divulgação. A gente pegou vários post-its, né, esses papéis pequenos que tem um pedaço para você colar em algum local, né, e escrevemos neles frases de jogos conhecidos e também fizemos desenhos de jogos conhecidos, né, e espalhamos por todo o campus. Os estudantes se reconheceram, reconheceram as frases, reconheceram os desenhos, então eles já foram captados, né, e houve um número legal de pessoas, e lá a gente pôde explicar o nosso trabalho, o que a gente ia fazer, apresentando a gamificação, apresentando realmente como nós introduziríamos esse conceito aqui no nosso campus, que foi o que o Vinícius falou, de desenvolver no jogo. E aí foi o primeiro momento em que a gente conseguiu captar voluntários para o projeto, né, de uma forma bem grande. E agora a Renata vai explicar um pouquinho sobre a nossa primeira ação. Bom, a nossa primeira ação foi um mini evento no qual a gente fez um jogo stop, jogo online com alunos. E nesse jogo, no final, quem tivesse a maior pontuação recebia uma recompensa, que foi o gift card, e assim a gente conseguiu introduzir na prática a gamificação, com um sistema de ranking, de competição e etc. Bom, a gente também conseguiu explicar que a gamificação pode estar no nosso dia a dia, como nos simples jogos de stop com seus amigos.
Bom, a gente também desenvolveu, na verdade, outra oficina no qual a gente trabalhou somente com os voluntários para conhecer a plataforma Unity, que ela é uma plataforma que auxilia a criação dos jogos que foi necessário para o nosso projeto. Slide. A plataforma Unity possui várias ferramentas, como tanto de programação do jogo, como a de design do jogo, e os famosos, né, a chamada de motores de jogos, e a gente utilizou ela, vai utilizar, né, continua utilizando. Vários jogos já foram desenvolvidos nessa plataforma, pode passar, que são o Cuphead, Pokémon GO e o Cities Skyline. Bom, a nossa trajetória de início foi divulgar, a gente trabalhou muito na divulgação do projeto, para que as pessoas pudessem conhecer o projeto, pudessem conhecer quem nós somos, o que iria ser acontecido no projeto. O próximo passo foi trabalhar bastante na parte teórica. A gente teve que estudar bastante sobre a gamificação, entender os estudos. A gente também estava procurando uma plataforma para que a gente pudesse desenvolver e criar o jogo. E a gente achou o Unity. E também tivemos que estudar o Unity, a gente teve que testar, assistir vários tutoriais para saber como ele funcionava, para assim chegar no nosso objetivo principal, que é a nossa criação do jogo. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas ações que já foram realizadas pela gente. Bom, uma das primeiras coisas que a gente fez foi criar o nosso Discord, que é um meio para a gente ter um ambiente virtual, onde a gente possa guardar e armazenar nossas informações, dados e materiais de estudos. Então, esse Discord foi feito para uma organização do projeto, onde se pode criar chamadas, fazer compartilhamento de telas e a gente guardar e compartilhar nossas informações. Além disso, foi feito um vídeo, que é um tutorial, que teve cerca de 30 minutos, foi dividido em 3 partes. Nesse vídeo, a gente abordou a Unity em si. Então, foi um tutorial explicando como a Unity funciona, quais são suas ferramentas, como podemos utilizá-la de uma melhor forma. Bom, perante tudo isso, a gente encontrou algumas dificuldades, né, nesse ciclo para a construção do nosso projeto. Uma das dificuldades foi a estrutura do laboratório de informática no nosso campus, que de fato não são tão bons quanto a gente queria. Também teve a falta de compatibilidade de horários entre o orientador, entre os voluntários, para as oficinas, para as reuniões, porque os nossos laboratórios de informática, eles têm hora para abrir e hora para fechar, por causa dos seus monitores. Então, nem sempre dava, por causa dessa difusão de agenda mesmo. Nós também a gente utiliza o Unity e descobrimos que tem a versão paga dele, que é uma versão melhorada. A gente já solicitou essa versão, mas ainda não tivemos nenhum retorno, e isso acaba implicando também no desenvolvimento do jogo. Nós também tivemos o fato, e a última e não menos importante, né? Como o Guilherme disse, a gamificação não é tão explorada no nosso país, então isso dificulta muito, porque as informações não rodam, os conteúdos que a gente precisa saber não chegam até a gente, por causa também do financeiro, por não ser tão conhecida, e isso acaba trazendo dificuldade para os nossos projetos e tudo mais. E bom, gente, apesar de todas essas dificuldades encontradas, nós ainda estamos dando continuidade no nosso projeto e já pensamos em uma próxima ação. Acontecerá a Semana da Diversidade no dia 21, 22 e 23 de novembro aqui no nosso campus. E nessa semana nós pensamos em uma ação onde vamos abordar o tema sobre como as mulheres, as pessoas com deficiência e também a comunidade LGBTQIAP+, sofrem nos games. Então, os games são uma área majoritariamente masculina, e por esse fato, algumas minorias elas não têm muito acesso e são muito, como é que eu posso dizer, são muito excluídas desse meio. Então, na parte de games, as pessoas às vezes encontram muito preconceito, muitos ataques são feitos, não só tanto no jogo profissional, quanto na parte de criação. Então, essas pessoas são excluídas e elas não têm uma grande visibilidade nos games. Por isso, a gente achou importante trabalhar com esse tema e buscar uma visibilidade melhor para essas comunidades. E aí é isso, gente. Esse foi o nosso projeto. Nós somos do Prestart. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade de apresentarmos aqui na Mocif e a todos que escutaram e estiveram presentes aqui para ver o nosso projeto. É isso. Obrigado. Obrigada, gente. Muito legal, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela apresentação. E aí acho que podemos, né, Ivana, ir para o último trabalho dessa sessão, que é o trabalho que encerra as sessões de apresentação da Mocif 22.
que é o trabalho Sistema de Destravamento de Armários, Guarda-Volumes, através de identificação por radiofrequência. É isso aí. Isso aí. Oi, Kleber. Opa, é o meu grupo que vai Oi, apresentar. Kleber. E aí, tudo bom? Espera aí que a gente já Beleza. vai transmitir. Um momento. Legal, já está aparecendo aqui para gente. Já? Já. Boa apresentação, pessoal. Obrigado. Antes, todo mundo está me escutando bem? Sim. Tá dando da hora? Certo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a todos que estão nessa chamada. A gente reconhece a importância de ambientes de divulgação de pesquisas científicas no nosso país. É muito, muito importante, muito incentiva, de verdade, né, esse tipo de coisa. Ficamos muito gratos a todo mundo que está aqui. Os integrantes do nosso trabalho são eu, Kleberson, o Felipe Alves de Mello e o Iago Léo Salles. O nosso orientador é o professor Regis Cortez Bueno e nosso co-orientador é o professor Lucas de Almeida Pereira. Pode passar. Certo. Qual que é a nossa problemática? Em muitos armários, em muitas bibliotecas, é comum a gente ter na porta esses armários guarda-volumes, que servem para a gente guardar bolsas e tudo mais, porque não pode entrar com bolsa na biblioteca. E tem dois principais métodos para a gente conseguir alugar esses armários. O primeiro, as chaves já ficam direto nesses armários, e aí quem quiser fazer uso seria só abrir o armário, colocar a bolsa lá dentro, trancar e levar a chave, só que isso gera um problema, porque o bibliotecário ele não tem controle de quem pegou essa chave, com quem está, se roubaram, se levaram para casa e tudo mais. Ou tem um segundo método, que é deixar as chaves já com o bibliotecário, e aí, para a gente fazer uso dos armários guarda-volumes, a gente precisaria dar o nosso documento para ele, algum documento de identificação, carteirinha de estudante, RG, esse tipo de coisa. Aí ele daria baixa na chave, e só depois entregaria para a gente faria uso do armário guarda-volumes. Só que o nosso trabalho, ele desenvolve um terceiro método para a gente conseguir alugar esse tipo de armários, de bibliotecas, por meio da identificação por radiofrequência. Pode passar de novo. Certo. O que é a identificação por radiofrequência, né? É uma tecnologia inventada na Segunda Guerra Mundial. É muito comum a gente ter essas tecnologias que foram meio que criadas na guerra. Guerras, apesar de serem horríveis, elas trazem progresso tecnológico e científico. E no que consistiam elas naquela época? Basicamente eram essas antenas, Felipe, coloca essas antenas aí, que emitiam ondas de radiofrequência, as quais eram interceptadas por aviões e retornavam para a antena, ou seja, por meio dessas ondas de radiofrequência dava para você saber a posição dos aviões em meio à guerra, que é muito útil, só que tinha uma limitação, que não dava para diferenciar quais desses aviões eram inimigos e quais desses aviões eram aliados. Ou seja, você sabia a posição desses aviões, mas você não sabia muito bem quem era quem, aí tinha que ter uma coordenação e tudo mais. Mas com o passar do tempo, né, a guerra acabou, a gente entrou na Guerra Fria, que também foi um momento de progresso tecnológico, acabamos chegando na década de 90 e tudo mais, onde a IBM desenvolve um sistema RFID, de identificação por radiofrequência, de ultra alta frequência. No que consistia ele? Ele tinha um maior alcance de leitura, ele tinha uma maior velocidade de troca de dados, só que o custo dele era mais alto. Mas com pesquisa, com o passar do tempo, essas coisas, esse RFID de UHF, segundo a sigla, acabou se barateando. Pode passar. E, bom, eu sou o Felipe e eu vou explicar como funciona o sistema RFID. Bom, ele tem 4 componentes. O primeiro é o leitor, que também é chamado de transceptor, a tag, que é ou etiqueta ou transponder, pode ser chamado assim, e as antenas que estão tanto no leitor quanto na tag.
E também tem um sistema computacional, que no nosso caso é o Arduino. E bom, a etiqueta funciona. Existem dois tipos de etiqueta, a ativa e a passiva. A ativa, ela tem uma bateria própria, ela transmite, transmitindo seu próprio sinal, tem uma distância de mais de 1 metro, podendo ser até maior, e tem um armazenamento maior também. E tem a passiva, que tem uma distância máxima de 10 centímetros, às vezes até menos. Ela não tem uma bateria e utiliza a frequência do leitor para transmitir o sinal. Então, o leitor, ele envia um sinal e a tag, ela volta esse sinal concordando com o leitor. E no nosso caso, é o que a gente está usando, é a passiva, que suprime nossas necessidades. É o que a gente precisa, a passiva já é suficiente. Agora, voltando a palavra para o Kleber. Nossos métodos, quais foram? O principal foi a prototipagem. É muito comum esse tipo de projeto, o desenvolvimento de um protótipo, o desenvolvimento e análise desse protótipo, né? O protótipo, ele é físico, depois a gente vai mostrar um vídeo dele em funcionamento, só que foi necessário fazer programação, programar ele, e a programação, como a gente está fazendo em Arduino, a gente utilizou a programação feita no software livre Arduino IDE. Aqui está Uno, mas não é Uno, é IDE, perdão. Que funciona em linguagem C. Mas, além da construção e análise do protótipo, foi muito necessário a gente fazer uma revisão bibliográfica para saber o que já foi produzido academicamente nesse sentido, para a gente saber o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode tentar, o que já tentaram e não deu certo, e deu, e a gente pode reaplicar de outra forma. Isso foi crucial para meio que dar um caminho para o nosso protótipo, saber exatamente o que a gente fazer, o que a gente tinha que fazer. E as plataformas que a gente fez essa busca de trabalhos semelhantes aos nossos foram o Web of Science, que acho que é a mais conhecida de todas, não sei. Talvez o Google Acadêmico seja mais. E o Google Acadêmico. As duas são bem conhecidas. E as palavras-chave, que são as palavras que a gente colocou para buscar, né, que a gente encontrou os artigos que a gente se baseou, foi sistema RFID e armários guarda-volumes. E os materiais que nós utilizamos foram as tags, que são chaveiros que cada aluno vão ter, o módulo leitor, que vai estar em cada um dos armários, o sensor de distância, que vai identificar se tem volume dentro dos armários ou não, os LEDs, que vão sinalizar se tem um volume ou não, o resistor, que vai limitar a corrente para não queimar os LEDs, o módulo botão, que quando pressionado pela porta, vai o servomotor vai funcionar, trancando a porta. Tem o módulo buzzer, que quando tiver algo de errado no sistema, ele vai emitir um som. E tem o servomotor junto com o trinco, que vão funcionar juntos para trancar a porta. Com isso, tem o protobird, que junta todos esses componentes, os cabos jumpers, que vão fazer a comunicação entre esses componentes, o Arduino, que é o cérebro do nosso sistema, que faz as funções, e lendo essas funções, eles executam junto com os componentes. O notebook, que foi onde nós programamos em linguagem C, e o cabo, que foi utilizado para passar essa programação para o Arduino. Boa tarde, meu nome é Iago, e eu vou falar sobre a esquematização do protótipo. Aqui a gente tem a esquematização dele feita no Tinkercad. A gente pode ver aqui o Arduino, o USB, os LEDs, os resistores, o buzzer, o botão, o sensor de distância ultrassônico, o leitor RFID e o servomotor. Aqui é a estrutura. Na imagem à esquerda tem a estrutura aberta, né, e a direita fechada. Na posição 1, em cima, a gente tem o sensor de distância ultrassônico. Ele vai ser colocado aqui em cima. Na 2, os LEDs difusos.
vermelho e verde. Na 3 é onde vai ficar o botão, ou seja, quando a porta fechar, vai pressionar ele e a tranca avança. E na imagem à direita, que é o armário fechado, na frente vai ter o módulo leitor para você inserir sua tag. Aqui a gente vai apresentar um vídeo do funcionamento do nosso protótipo. Temos 4 tags aqui, um do aluno A, outra do aluno B, uma tag inválida, que não estará no sistema, e uma tag do bibliotecário. Como eu disse, essa não está no sistema e essas duas estão cadastradas no sistema. Agora indo para o protótipo. A gente tem, o aluno A vai pegar um dos compartimentos, abriu lá. Agora ele vai colocar a bolsa dele, o sensor ultrassônico vai identificar a bolsa, vai fechar a porta, fechou. Aqui estando fechado, o aluno B por um acaso não viu que estava fechado e está em uso, como o LED mostra, ele vai tentar pegar. Não conseguirá. Então, só o aluno A vai conseguir. Aberto, uma vez aberto, retira-se a bolsa e ele vai fechar de novo. Agora, liberado novamente, como a gente pode ver pelo LED ali atrás, o LED verde, o aluno B agora pode efetuar a abertura do armário. Aqui abriu e ele vai colocar a bolsa dele. LED vermelho, compartimento ocupado. Aluno A tenta usar, não consegue. Por um acaso, esse aluno B deixou a bolsa dele lá e só irá pegar amanhã, né? E chegando no final do expediente, o funcionário da biblioteca, o bibliotecário, vai verificar que tem uma luz vermelha acesa. Não é para ocorrer isso, né? Significa que tem bolsa ali dentro. Então, ele vai ter um cartão universal da biblioteca, vai passar no leitor. Esse cartão universal vai abrir a tranca. O bibliotecário vai retirar a bolsa, levar para a secretaria. Fechará o armário. E basicamente isso. Temos também a tag inválida. Como eu disse, ela não está no sistema. Se alguém tentar comprar uma tag e tentar usar esse armário, não conseguirá, porque não está no sistema. Certo, esse foi o nosso protótipo. A gente disponibilizou o link desse vídeo para vocês. Agora a gente vai, para concluir, a gente vai falar sobre os resultados obtidos nos futuros vídeos. Certo. Bem, como a gente pode ver no vídeo, o protótipo se mostrou eficiente para abrir e fechar a tranca do armário, né, por meio da identificação por radiofrequência. Só que a gente teve um problema com ele que seria interessante expor. O que acontece? O leitor RFID, você mostra o leitor RFID, que é essa parada aí que tá com a setinha, ele é muito sensível ao toque. Então, se qualquer coisa tocar nele, ele vai desconfigurar. Então, se mostrou necessário colocar um acrílico, uma placa de acrílico por cima do leitor, assim evitando contato direto com qualquer tipo de coisa, porque senão a gente acaba sempre desconfigurando o leitor. Sobre a segurança, o nosso protótipo ele se demonstrou mais eficaz até do que algumas chaves, porque principalmente esses armários que vêm já, que a gente compra de fábrica, costumam ter algumas chaves que abrem mais de um armário. Aqui na escola, por exemplo, já aconteceu, já tivemos problemas de chaves que abrem 1, 2, 3 armários diferentes. Com o RFID, isso não iria acontecer, porque o armário ele só abrirá novamente, né, se tiver uma bolsa lá dentro, com a tag do aluno que colocou a bolsa lá dentro. Ou seja, evitando que outros alunos tenham acesso ao armário que já está em uso. Eu vou passar a palavra para o Iago para ele falar um pouco dos objetivos futuros do nosso trabalho. Certo. Um dos objetivos futuros nossos é a construção de um segundo sistema de armário, ou seja, um segundo desse aqui, e fazer eles se conversarem, né? Transmitir informações entre eles. Por quê? Se um aluno está usando o armário 1, ele não pode colocar outra bolsa no armário 2.
certo? E para isso a gente pretende fazer um segundo desse protótipo aqui, fazer eles trocarem informações. Outra coisa é colocar prontuários nas tags. Essas tags, como o Felipe falou, elas disponibilizam 1 KB de armazenamento, e a gente pode colocar os nossos prontuários e nomes dentro delas. No nosso sistema, atualmente, a gente está usando os IDs delas que já vêm de fábrica, que não é possível mudar. Outra coisa é a construção da estrutura do armário. A gente mostrou nos slides anteriores a estrutura. A gente pretende fazer esses armários e colocar cada componente no seu lugar. Aqui estão as referências que a gente utilizou para a construção do nosso protótipo. Não teve muita coisa, na verdade não teve quase nada na produção tão específica que foi a nossa, no que a gente queria. Foi armários com RFID, não teve praticamente nada, só um artigo que a gente conseguiu achar. Mas, no mais é isso, gente. Muito obrigado de novo por cederem esse espaço. Muito obrigado por ficarem aqui ouvindo a gente falar. E tchau. Acho que tchau. Acho que é isso. Beijinhos. Parabéns, né, Marcela, ao grupo. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação também. E agora a gente já pode abrir, né, para os comentários e perguntas dos avaliadores. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, gente. Parabéns a todos os grupos, parabéns a esse último grupo também, específico. Vamos conversar, então, professor Felipe? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, os alunos aqui do IFE, do ETEC. Ontem eu também participei. A gente fica sempre muito feliz e emocionado. E como o evento está caminhando já para o final, eu queria fazer algumas considerações. Parabéns para a organização do evento. Como é importante ter esses eventos na cidade, na região. É como se a gente estivesse plantando, como a gente estivesse, não, né? Junto com esses alunos, a gente está plantando um futuro, né? E que com certeza vai ser melhor do que o nosso presente. Então, parabéns para o pessoal que está organizando e para o IFE de abrir esse espaço para a nossa cidade, para a nossa região. Para esses alunos, esses jovens que a gente ouviu hoje, quanta criatividade, quanto potencial, quanta energia, assim, de futuro, de coisas boas para fazer, né? A gente sente ouvindo as ideias, ouvindo o passo a passo ali metodológico, né? A gente fica muito impressionado, porque a maioria ali do técnico, junto com o médio, quanta evolução, não é? Essa moçada tem muito para oferecer mesmo, em termos de sociedade. E assim, ao mesmo tempo que eu parabenizei o evento, parabéns para os professores envolvidos com os alunos e com as escolas, porque para a gente que é professor, a gente sabe o quanto que dá de trabalho fazer desenvolver esses projetos dentro da escola, e quem dera que esse movimento ele cresça cada vez mais, né, de uma educação onde que se trabalhe com projetos, uma educação básica que se trabalhe com projetos. Os professores também estão de parabéns junto com os estudantes. A gente sabe que os estudantes topam mesmo, né? Então, quando entram os professores, fica melhor ainda, e as escolas oferecendo esses espaços. Eu anotei algumas observações de alguns projetos, eu vou falar um pouquinho do projeto da Laura. Gostei muito, Laura, que foi o primeiro que eu ouvi de podcast, do áudio, né, dos áudios, eu brinco que são os áudios. Como funciona, nos ajudou muito durante a pandemia, e aqui já não é nem só um parabéns, uma pergunta que, não sei se é bem uma pergunta, mas acho que cai mais como uma reflexão. Se você pretende continuar, se pretende continuar com outros temas, como que esse projeto pode se desdobrar, tá? A ideia é ótima, eu gostei, assim, e eu gostei ainda, eu tô com você, acho que na prática funciona, nos ajudou muito na pandemia, nas aulas remotas,
é uma forma de se consumir menos dados quando você está com 4G, quando você está com 3G. Então, você pensa em desenvolver mais essa ideia, como seria. Para as outras duas equipes, eu tenho que olhar que são muitos projetos, né, gente? Depois do podcast da Laura, teve mais 2 trabalhos de inovação e sustentabilidade do Ecotron. Gostei, acho que dá um desdobramento, e o desdobramento, aí é só uma colocação, assim, também positiva mesmo. Vem muito na fala do Cauã e da Yasmin. Eu gostei muito desse trabalho também, tá? A equipe está de parabéns, porque é um trabalho, o Cauã falou muito bem, junto com a Yasmin, que teve os momentos de formação, porque eu vejo isso, que dentro da escola, da sociedade, na sala de aula, nos grupos, a gente tem que entender por que a gente está fazendo. Então, esse momento de formação foi maravilhoso, viu, Cauê e Yasmin? Entender o que a gente está fazendo com aquela ideia, por que a gente está fazendo, então produzir engajamento. Também gostaria de ouvir de vocês se vai ter um desdobramento. Eu achei fantástico, eu acho que dá para repetir em todos os trabalhos. Então, é o momento da reflexão, do porquê que a gente vai aplicar isso. Então, como que se desdobra, né? Se vai ter um desdobramento, mesmo que seja um outro caminho, tá? E dos outros trabalhos que nós tivemos, que vem o trabalho do óculos, depois o trabalho do robô, eu fui anotando assim, agora eu estou olhando o nome inteiro, né? O Start to Play e o destravamento de armários, especificamente desse do armário, né? Como também é interessante a gente ter uma situação que envolve prática e que envolve uma situação do dia a dia, porque, de repente, assim, passa a ter batido, né, para quem não está ali usando a biblioteca, ou para quem não está vivendo um contexto, mas no dia a dia é extremamente útil, e demonstraram também uma certa economia, é um projeto econômico, né? Não é algo caro para se poder implantar também, possível com parceria ou algum tipo de apoio, né? Então, pergunta para a atividade da Laura, esse podcast continue como? Tá de parabéns. Pessoal do Cauãs, fala um pouco mais desses momentos de formação, se puder, que eu achei maravilhoso, tá? E o pessoal do Kleber, eu escrevi só Kleber, né, gente? O Kleber e a equipe do armário, se pensa em algo com parceria para aumentar, para implantar, como seria isso? Também, se não tiver algo mais concreto no momento, como a ideia, mas as ideias estão lindas, pessoal. Acho que é bem isso mesmo. A gente sai daqui motivado, ainda mais num ano tão tenso igual 2022, né? A gente tem futuro, tem colheita boa com esses jovens, tem colheita muito boa, né? Então, estão de parabéns. Essas são as considerações. Obrigada, professor Felipe. O primeiro grupo, o grupo da Laura, quer responder, o professor? Claro, com certeza. Bom, sobre a continuação da pesquisa em si, como eu estou me formando esse ano, infelizmente eu não poderia continuar, mas eu queria muito que isso fosse passado adiante para outros alunos, com certeza. Acho que ainda tem muita coisa para descobrir nessa área, muitos produtores para conversar, muita coisa para testar, e inclusive queria muito incentivar que outros alunos fizessem mais ou menos a mesma ideia, mas voltada também para a produção audiovisual, porque o nosso curso que a gente tem aqui é de produção de áudio e vídeo, então também acho importante. E sobre também o podcast que a gente produz aqui, ele é um projeto de extensão, mas provavelmente talvez ele vire um projeto de ensino, e a gente pretende continuar para poder aplicar os resultados dessa pesquisa num programa e ver se isso de fato é eficaz. Então, gostaria muito, com certeza, que os próximos alunos continuassem, aplicassem tudo e registrassem isso para ver se foi eficaz e ajudar próximos produtores que estejam engajados com isso. Espero que tenha respondido a pergunta. A próxima pergunta que o professor Felipe direcionou, acho que foi para o grupo do Cauã, foi isso, professor? Boa tarde, Felipe. Sobretudo, eu vou colocar um maior enfoque na nossa
na nossa experiência, né, do começo do ano em relação ao Dia da Biodiversidade, né? Para a gente fazer essa semana, a gente fez um estudo de caso em relação a, a todos esses impactos que afeta a biodiversidade, né? Então, a gente procurou saber um pouco mais sobre as queimadas, de fato, o que causa, o porquê causa, né? Qual o impacto do ser humano, de fato, né, nessas queimadas, né? Como eu disse, né, em relação ao nosso objetivo, né? Então, coisas que exigem alterações no nosso comportamento, né? Então, de certa forma, a gente buscou materiais de estudo que abordassem isso de fato, né? Então, e em relação à nossa próxima intervenção que a gente vai fazer, né? Por mais que pareça um pouco simples ou na perspectiva de muitas pessoas, assim, besta, né? Só pichar na parede, não, né? Eu não sei se tá naquela imagem, mas tem uma das nossas frases, né, que a gente vai colocar na parede, que é do Chico Mendes, né? Então, a gente buscou trazer também ambientalistas e pessoas que têm reconhecimento nessa área, né? Daquela parede tem apenas uma Mahatma Gandhi, que é de fora do Brasil, né? Mas temos lá o Davi Copenaua, temos o Mário Quintana também, eu acho. Tem uma que, inclusive, foi eu que fiz, né? Então, a gente tenta dar esse maior enfoque, sobretudo aos ambientalistas brasileiros, né? Que sabem, de fato, quais as problemáticas do Brasil, as problemáticas do ambiente, da onde a gente vive, de fato, né? E aí, eu acho que é muito isso, e, de certa forma, esses momentos de estudo, a gente se dá pelas reuniões, né? Então, não é, de certa forma, não é uma coisa individual, é uma construção coletiva, né? Então, o nosso orientador, ele sempre está ali ajudando a gente a transcrever a nossa perspectiva do que a gente conseguiu entender e nos auxiliar a respeito do que a gente já veio construindo. Respondi? Valeu. Kleber, o grupo do Kleber, Iago, querem comentar? Felipe? Eu comento? Comento? Ok, certo. Só retomando a pergunta, foi se a gente já foi atrás de alguma parceria, já pensou em alguma coisa do tipo, né? Então, a gente pensou, mas foi algo bem casual, foram conversas e tudo mais, porque a gente já teve um outro projeto, e eu acho que nesse projeto a gente acabou se perdendo muito nesse coisa de tirar patente, correr atrás desse tipo de coisa. Então, nesse daqui, é o nosso segundo, a gente acabou focando mais em desenvolver um protótipo, fazer algo funcional, para depois pensar em aplicação em longa escala, até em portabilidade para a nossa própria escola, até porque a gente acha que o nosso protótipo ainda precisa de mais algumas coisas, eles podem, por exemplo, se conversar com algum servidor, tá ligado? Para já ser automático, assim, o bibliotecário já ter acesso automaticamente ao dado de quem pegou que armário, em que momento, se devolveu, se não devolveu, esse tipo de coisa dá para ainda refinar o nosso protótipo, diga-se de passagem. Então, sim, a gente pensa, porque é uma ideia que a gente acha bacana, em aplicar isso em escolas e tudo mais, em bibliotecas públicas, mas a gente não foi atrás ainda, porque a gente está focado em terminar. Basicamente é isso. Responde. Obrigada, gente. Marcela, Meire, vocês têm questões, comentários para os grupos? Marcela, fica à vontade. Oi, boa tarde a todos. Também já é segunda tarde que eu estou aqui com esses alunos, né? E eu só queria parabenizar, né? Eu acho muito legal ver, assim,
o trabalho desses alunos, né, perceber já no ensino médio, já o envolvimento com a pesquisa, né, eu acho que é isso, a pesquisa traz futuro, né, para o nosso país, para a nossa sociedade, né, os trabalhos são muito bons, então eu fico bem feliz de ver esse trabalho, eu fico bem feliz de ver esses alunos tão novos, né, a gente considera que quase criança, não desrespeitando-os, né, sabendo que já são adolescentes, né, mas que é muito legal vê-los e ver o trabalho que está muito bom, assim, e eu acho que traz felicidade para a gente, para os professores e para a instituição, né, eu acho que é isso, é mais mesmo parabenizar a todos, e claro, parabenizar também os professores que estão por trás disso, né, porque eu acho que para que eles desenvolvam esses projetos, bons projetos, precisam de orientadores para eles entenderem, né, como é que é esse processo de pesquisa, né. Então, parabéns a todos. Boa tarde, gente. Minha câmera está com um probleminha, tá? Não consigo ligá-la, ok? Sem problema, Meire. Eu fiz também, assim, algumas anotações, né, dos projetos, e, primeiramente, também parabenizar aos estudantes pela desenvoltura, né, pelas pesquisas, pela construção de conhecimento, aos professores, né, que também estão aí sempre nessa parte da mediação, dessa construção do conhecimento pelos estudantes. E me senti muito contemplada na fala do professor Felipe, né, assim, da importância de percebermos que às vezes a gente pensa que é um projeto e que eu vou fazer para atender, às vezes, um objetivo, parece que simplório, do dia a dia, do contexto escolar, mas que, na verdade, a gente vê aí um aspecto social muito importante, né, nesses trabalhos. Nessa perspectiva de pensar o que sejam os projetos de extensão, que também, para realizarmos projetos de extensão, nós temos envolvido pesquisa, né? Não tem como desenvolver projeto de extensão sem pesquisa, não tem como desenvolver projeto de ensino sem pesquisa, então, são sempre coisas interligadas. Todos os trabalhos atendem, assim, a âmbitos diferentes, né, do conhecimento. Tivemos muito estes que estão aí voltados para a questão tecnológica, mas também temos aqueles trabalhos de uma perspectiva mais social, como o podcast, eu acho que é o nome do grupo, né, Five Space. O trabalho também da sustentabilidade, que achei extremamente importante, sobretudo porque vai trazer um debate que atinge a todos, né, não é só uma parcela, atinge a todos, que é um projeto de extensão, mas que tem muita potencialidade para ser também um projeto de pesquisa, né? Eu vou, na verdade, fazer alguns questionamentos breves, mas deixar para os meninos pensarem um pouquinho, né? Não precisa nem responder agora, mas pensando assim, né? No caso da sustentabilidade, né? Eu não lembro quem apresentou, mas foi no da sustentabilidade que a questão das frases de efeitos, né? Pensar assim um pouquinho o que essas frases de efeitos, num contexto de um projeto desses, elas podem provocar, né? A gente sabe que a linguagem, ela tem essa capacidade, na verdade, o conhecimento, ele é construído por meio da linguagem em toda e qualquer área, não tem como nós fugirmos disso, né? Mas é pensar em que contexto eu posso potencializar essas frases de efeitos, né? Começando mesmo nesse contexto micro da escola, do espaço, né? Para ir pensando em um contexto macro, né? Para além da escola, né? Pensar nisso mesmo, certo? No caso do podcast, também é um projeto que tem potencialidades, como todos os outros, né? Eu estou pontuando aqueles que
Tenho alguns comentários mais gerais que servem para todos, né, mas esses que, como eu sou da área de humanas, acabam chamando a atenção, né. Pensar no podcast como um produto muito complexo, né, na produção. Então, na apresentação do trabalho, né, fiquei pensando aí que o grupo apresentou vários aspectos do podcast, e aí uma questão para pensar também é começar a ver, quando eu li o resumo, eu pensei, é muito mais uma questão mais do espaço, dos aspectos físicos, dos instrumentos, mas na apresentação ficou muito claro a importância que a linguagem assume, né, no projeto. No podcast, com certeza, a linguagem aí assume um eixo central, né, mas é pensar também um pouquinho nessa relação do podcast com o conhecimento, com a divulgação desse conhecimento e como a linguagem aí assume esse papel central e o conhecimento dessa linguagem precisa ser desenvolvida uma pesquisa muito que pense bem essa questão da linguagem no podcast, né? E aí uma coisa mais geral que eu tinha pensado, que aí pensei no projeto do óculos, do armário também, a gente sempre pensar, né, a contribuição, como eu falei, isso nasce, às vezes, num contexto, o que é interessante também dos projetos é que são projetos que nascem da nossa realidade, né, da nossa, assim, da realidade em que os estudantes estão inseridos, que a escola está inserida, e que vão sendo mapeados ali questionamentos, problematizações. E aí, vejam aí a importância social desses projetos, né? Não é só uma brincadeira de vir apresentar um trabalho, mas é pensar mesmo nessa perspectiva social que esses trabalhos vêm, né? E às vezes nasce mesmo de uma observação muito simples do nosso dia a dia, que aí a pesquisa, ela vai justamente estruturar isso em um contexto mais macro. E aí é sempre pensando, né, nessa perspectiva social que todos os projetos eles vão trazer, né, as contribuições. E para além disso, né, eu achei bem interessante o projeto dos games, né, uma questão que chamou a atenção é pensar mesmo nos desafios e nas questões que uma pesquisa, um game traz, ou uma determinada tecnologia traz de elemento negativo, né, como os meninos colocaram. Eu não gostaria nem de usar essa palavra, mas são elementos que trazem impactos que não seriam tão positivos, né? E aí, pensar também nisso, né, como nossas pesquisas podem trazer esses impactos. E o professor Felipe tocou numa questão importante, né, que eu anotei aqui também, que é da continuidade dos projetos, né, eu acho que foi a bolsista do podcast que falou que está terminando esse ano, então, e esse projeto vai parar, né, é pensar que a instituição a gente precisa pensar, enquanto instituição, que os projetos precisam ter continuidade. Os alunos vão passando, mas a instituição continua e os benefícios que as pesquisas trazem, elas para melhorar, né, a vida, a comunidade e tudo mais. E aí é sempre pensando nisso, né, que os projetos nascem assim, como essas sementinhas, mas que têm potencialidades e que, por ter tanta potencialidade, eles precisam ter continuidade. E para além da continuidade, é pensar que essa continuidade também vai permitir, por exemplo, quando a gente pensa nos armários, é que não precisa ficar só no contexto do campus, mas precisa ir para além, não é? E
E aí, por isso que precisa ter esse momento, os eventos são importantes, mas não é o mais, né? São importantes porque começa a dar uma visibilidade e precisa ir adiante, né? Não pode parar aqui, né? Os projetos precisam irem adiante, certo? Então, eram esses alguns apontamentos, e só parabenizar todos os projetos e toda a desenvoltura aí dos meninos, né, que estão de parabéns aí pela pesquisa mesmo, por conseguir aí construir conhecimento, tá? Muito obrigada, professora Meire. Alguém que integra os grupos quer fazer algum comentário em relação a algo que a professora Meire colocou? Considerar que isso é um não. Caso alguém queira comentar alguma coisa, pode se manifestar, tá? Com isso, gente, nós estamos chegando, então, ao final dessa nossa sessão de apresentações, né, Ivana? Tá por aí? Sim, eu tô aqui, às vezes dá um delay. Sim, às vezes demora um pouquinho. Então, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez ao trabalho dos avaliadores, das avaliadoras aqui presentes. Muito obrigada, gente. A participação de vocês é fundamental, constrói o evento junto com a gente, né? E eu digo o mesmo em relação a esses alunos e alunas que estão aqui apresentando seus projetos, né? Que sem esses trabalhos, sem a participação de vocês, o evento também não se faz, né? E parabenizar orientadores e orientadoras também, toda a comunidade escolar, pelo desenvolvimento desses trabalhos tão potentes que a gente viu aqui hoje. Quer comentar alguma coisa, Ivana? Sim, que eu faço minhas as suas palavras e que me dá muita alegria de ver, né, tantos adolescentes, assim, a outra Marcela também já falou isso, mas dá uma alegria muito grande a gente ver tantos adolescentes como vocês já desenvolvendo pesquisas e pesquisas, assim, né, sérias, de uma maneira séria. Então, isso me enche de felicidade, então só tenho a agradecer. Por fim, gente, eu gostaria de lembrar que está aberta a votação popular dos trabalhos na página da Mucif, a gente colocou o endereço do site aqui no chat, e lembrar também, não menos importante, por último, mas não menos importante, pelo contrário, de que sábado, a partir das 9h30, a gente tem a cerimônia de premiação e encerramento da Mucif presencialmente no campus de Suzano. Então, a gente conta com a participação de vocês. Espero que a gente se veja presencialmente por lá. Muito obrigada. A gente encerra aqui as sessões de apresentação da Mucif. Esperamos que a gente tenha um evento no próximo ano tão bom quanto o que a gente viu nesse. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos e todas.